Olá amigos, estamos de volta a mais um vídeo e dessa vez eu quero conversar com vocês sobre a família como sociedade anônima, mas discutindo uma outra questão do SA, que é uma sociedade mais afetiva. Nós vemos hoje que as relações familiares estão sendo comandadas pelo interesse puramente econômico, em que os filhos, os pais, dialogam muito mais sobre condições financeiras do que afetividade. Há um tempo maior hoje para se discutir a ação do filho no mercado de trabalho, mas não há um tempo de valorização desse filho, o que penso ser bastante prejudicial. As pessoas são também fruto de sua carga emocional. Se é uma carga emocional viável, as pessoas tendem a ter um sofrimento constante. Ser feliz é contemplar a vida diante de inúmeras faces. Entre essas faces está a carga afetiva, que vem de pai, que vem de mãe, que vem de avó, que vem dos meus irmãos. Essas faces, elas fazem com que a gente possa se unir e construir um laço familiar mais profundo, em que a ternura faça parte do cotidiano das relações. Hoje nós cobramos muito e abraçamos pouco. Hoje pedimos para os filhos que observem o mundo econômico, mas que não observem o mundo social, como se um pudesse fazer parte do outro a partir de um dimensionamento distancial, o que não é verdade. A sociedade é fruto das relações intrínsecas entre elas, a economia, política e a ordem familiar, da forma como as famílias estão constituídas. Nesse momento, eu quero conversar com vocês, então, um pouquinho começar falando sobre a vida do Erich Fromm. O Erich Fromm foi um psicanalista que resolveu estudar psicanálise depois de ter iniciado o curso de Direito, ter buscado a sociologia, a filosofia, e então ele foi em busca de uma compreensão mais ampla do homem. E nessa tentativa de compreender o homem mais amplo, Erich Fromm foi em busca da psicanálise freudiana. Ele estudou psicanálise em Frankfurt, na Alemanha, onde ele conseguiu ter sua titulação e tornou-se, posteriormente, um dos grandes expoentes da psicanálise. Ele nasce em 1900, e veio falecer em 1980. Mas deixa conosco um legado humanista extraordinário. O Fromm ele chegou a fazer toda uma leitura filosófica de Martin Heidegger, da fenomenologia do Heidegger, né? Procurando compreender o homem a partir de uma dimensão, que é a sua singularidade e sua estrutura social, como é que uma coisa interfere na outra. O Erich Fromm ele tem um livro interessante chamado O Medo da Liberdade, onde ele afirma que o princípio filosófico existencial de que, nas escolhas da vida, a liberdade humana, entre evoluir ou regredir, é uma obrigação, uma responsabilidade que ninguém pode se refutar. O nome desse livro, publicado em 1941, O Medo da Liberdade, você imagina que nós estamos discutindo isso no meio da Segunda Guerra Mundial, né? E o Erich Fromm discute então que não é possível viver uma sociedade sem uma escolha entre evoluir ou regredir. Hoje, o que nós observamos na família e na sociedade? Hoje vivemos um grande desafio, que é educar diante de um mundo online, né? Tudo está na internet, todos nós estamos agora conversando, há toda uma gama de informações na internet, em que a informação, então, ela chega de forma veloz e nos coloca diante de uma grande cadeia de possibilidades sociais. Eu chamo de cadeia, porque de alguma forma que a liberdade, que a internet me dá a liberdade, mas também ela me cerceia essa liberdade. A liberdade eu tenho na escolha. No momento que eu faço a escolha, eu já estou inserido naquele contexto, eu já estou vivendo aquela fala, né? Então a internet é uma liberdade de cadeia, porque ao mesmo tempo que eu me propago, eu também estou aprisionado a ela, tá? Não tenho como também ser apenas o propagador sem estar aprisionado a esse processo, tá? Sem mesmo pedir licença, essa internet,
entrou na nossa vida, invadiu as nossas casas, através do que nós chamamos de realidade virtual. Essa realidade virtual se tornou para nós um cotidiano. Todos os dias nós vamos à internet. Nem todo dia a gente vai à igreja, nem todo dia a gente vai ao supermercado, nem todo dia a gente pratica esporte, mas todo dia nós vamos à internet. Isso implica dizer que nós hoje estamos ligados a uma rede que entrou na nossa vida e modificou a nossa cultura. Se modificou a nossa cultura, então como educar numa sociedade online? Hoje eu tenho a internet e a grande maioria das pessoas tem no mundo, né? Isso mudou as relações interpessoais e as relações de grupo, onde uma frase pronta chega por meio de inúmeros, né, simbolismos. E eu, às vezes, leio essa frase sem analisá-la, ou às vezes eu analiso, e às vezes eu até coloco essa frase como sendo uma frase verdadeira, sem perceber a quem ela interessa. Antes de eu pensar em propagar alguma coisa, é preciso que eu pense a quem interessa aquilo. O Eric Fromm já me convida a pensar o homem enquanto aquele que está numa sociedade e que nessa sociedade ele poderá evoluir como ele poderá regredir. Se ele pode evoluir, se ele pode regredir, os fatores de informação, de comunicação, de conhecimento serão determinantes, tanto para a evolução quanto para a regressão deste homem. Por isso, por essa questão, a formação familiar e social hoje, ela vem sendo trabalhada por nós a partir de inúmeras questões que são lidas na internet. É preciso avaliar a quem interessam essas mensagens, visto que não existe mensagem neutra. Quem escreve, não escreve por inocência, escreve por trazer consigo algo que o determina pensar daquela forma e dessa maneira se propaga no meio de comunicação como uma forma de estabelecer princípios e métodos dos quais devem ser por eles sempre protegidos. Ou seja, essas pessoas criam grupos ideológicos, culturais e em cima disso propagam tudo aquilo que querem e aceitam também agredir aqueles que discordam de sua prática de pensar. Estamos cheios de grupos violentos na internet, cheios de grupos que propagam perversão, cheios de grupos que estão aí colocando a sociedade em risco e colocando a gente num estágio de regressão social, onde o outro é discriminado, onde o outro é perseguido por não fazer parte da minha convicção. O que eu escrevo é para agredir. Logo, é importante lembrar sempre que quem escreve está praticando um ato de influência social. Não é possível pensar numa escrita livre, absolutamente livre. A escrita é a forma de pensar de seu escritor. Logo, ele tem suas prerrogativas intelectuais, culturais, para assim fazê-la e assim proteger-se. Dessa maneira, é importante pensar que o cérebro é formado por inúmeras palavras, que eu chamo de habitação, né? Que vão fazer parte do habitat cerebral, e essas palavras têm consigo a forma de alterar o comando do comportamento de uma forma prejudicial ou beneficial. Na verdade, a palavra transforma tanto para o bem quanto para o mal, como dizia Nietzsche, né? O amor, ele pode ser vivido para o bem, como ele pode ser vivido para o mal. Nesse sentido, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que hoje está sendo lido dentro da minha casa, pelos meus filhos, aqueles que ainda são menores, que ainda não têm uma leitura ampla sobre o mundo, que ainda não construíram sua consciência. É importante que a gente saiba acompanhar os filhos. E hoje, uma parte desse acompanhamento provém do que se está fazendo na internet. Quando a gente discute hoje a vida, é importante pensar que sentido tem as palavras que eu uso.
Será que na minha casa eu uso a palavra amor? Eu uso a palavra desafio? Eu uso a palavra raiva? Que palavras eu estou usando hoje em casa? Irritabilidade, proximidade, gratidão, compartilhamento, diálogo com meus filhos, cobranças contínuas, dinâmicas, ternuras. O que estou fazendo hoje? Quais são as palavras que hoje eu estou usando na minha casa que podem estar ajudando na formação educacional de meus filhos ou que pode estar gerando uma violência doméstica? É preciso acompanhar isso. Para isso, a gente vai voltar a conversar no próximo momento. Nós vamos discutir a praxis da relação dentro do ambiente familiar. Muito obrigado, amigos, por esse momento.